Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos sempre glorificar a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Também meditar um pouco sobre a nossa missão, pautada na Palavra de Deus. Ela é o centro, ela que direciona a nossa vida, ela norteia a nossa vida. A Palavra de Deus ilumina os nossos passos. E a Palavra é a verdade, e a verdade do Pai, manifestada em Jesus Cristo. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E essa verdade nos garante vida e vida eterna. E Ele também, que é a verdade, também é o caminho. Caminho, verdade e vida. Vamos pedir a graça de Deus nesta hora, para que possamos mergulhar na palavra com o mesmo Espírito com que ela foi inspirada. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós pedimos, Espírito Santo, vem. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento, para fazer a vontade do Pai e não a nossa. Pedimos ao Eterno Pai, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pedimos também a Jesus, nós podemos pedir também a Jesus que nos envie o seu Espírito. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, vamos meditar a palavra em Atos dos Apóstolos. A missão de Jesus, a missão do Espírito Santo, a missão dos apóstolos e a nossa missão como membro desta mesma igreja, mesma e única igreja. Vai dizer os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, olha o que vai dizendo, nós vamos meditar até o versículo 11. Em minha primeira narração, ou seja, lá no Evangelho, São Lucas está dizendo, em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado aos céus. Ontem nós celebrávamos a solenidade da ascensão do Senhor. Jesus foi elevado. Veja, Lucas está dizendo a um tal de Teófilo, quer dizer, ao amigo de Deus. Todos nós que somos amigos de Deus, é para nós esta palavra direcionada a nós, endereçada a mim e a você, amigo de Deus. Teófilo quer dizer amigo de Deus, a todo amigo de Deus. Ele está falando que ele não é um secretário, ele é um teólogo que está escrevendo a história a partir da fé, sob o impulso do Espírito Santo. E aí ele continua escrevendo a eles quem? Aos discípulos. Se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Não se afastassem de Jerusalém. Está falando de um lugar, de um espaço físico. Mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes. Disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo
daqui a poucos dias. Então o lugar é Jerusalém, não afastar do lugar. Às vezes a gente tem mania de querer fazer a vontade de Deus, até temos sede de fazer a vontade de Deus, mas em lugar que Deus não está. Precisamos querer fazer a vontade de Deus estando dentro da vontade de Deus. Existe um lugar próprio para isso. E a igreja, nós falamos que a igreja é um lugar privilegiado, onde Deus cumpre as suas promessas. É um lugar privilegiado onde nós podemos fazer a vontade de Deus. A igreja, o lugar teológico. Claro que a igreja, nós não falamos de um lugar no espaço físico, mas estamos falando de um lugar teológico. Claro que esse lugar também é o próprio Jesus. É o lugar onde nós podemos fazer a vontade do Pai. Não afastar de Jerusalém, não afastar da vontade de Deus, não afastar de Jesus. Estar em comunhão com Cristo Jesus. Assim reunidos, eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe, não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Não há necessário saber o dia e a hora que o Senhor virá. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Tem coisas que nós precisamos saber. Tudo que nós precisamos saber foi revelado. Tudo que nós precisamos saber está dentro da doutrina da igreja. Tudo que nós precisamos saber já foi revelado e nós não precisamos saber. Talvez nós ficamos preocupados em saber tantas coisas que não há necessidade para a nossa salvação. O que precisamos para a nossa salvação já foi revelado. E aí veja ainda ele continuando: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Então, enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra que nós acabamos de ouvir é a palavra de Deus, palavra do Senhor. Vejamos que Jesus veio, cumpriu a sua missão. Ele é o enviado do Pai, ele é a palavra eterna do Pai, é a palavra da verdade, que é a manifestação da vontade de Deus, o enviado. Deus tem uma palavra da verdade e Jesus é a manifestação dessa palavra. Ele é a palavra pela qual tudo foi criado. Deus criou tudo por meio da palavra, sem a palavra nada foi feito. E ele, cumprindo a vontade, ensinou os discípulos, enviou sobre os discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e cumpriu a sua missão. E agora deixou a igreja, a dileta esposa, para cumprir agora a sua missão. Os discípulos são membros. Agora, o que é a igreja? A igreja é esse povo que reúne em torno do mistério pascal de Cristo. É o povo revestido do poder do alto, como diz Jesus: sereis revestidos do poder do alto. Poder, a igreja só pode realizar a missão porque ela é revestida do poder do alto. Não é um grupo ligado pelo afeto, pelos mesmos gostos, mas é o povo reunido em torno do ressuscitado, revestido e assistido pelo dom do Espírito Santo. Se a gente for olhar nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo toma decisões, e a gente vai vendo que os discípulos tomavam decisão e diziam: nós e o Espírito Santo. Então, toda a ação da igreja, porque ela não é uma instituição divina, ela é uma instituição de origem divina, tem iniciativa em Deus, formada por homens com as suas fragilidades.
com pecados, com graça, é o povo revestido do poder do alto. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos. O Espírito santifica, o Espírito restaura, o Espírito lembra, o Espírito lembra o que foi dito, o Espírito Santo ilumina, direciona, o Espírito Santo ensina novas coisas, e não novas coisas no sentido de que traz uma nova revelação. Não, ele renova todas as coisas. Ele ilumina a atualidade com uma verdade que já existe. E aí nós vemos Jesus já dando as últimas instruções para os discípulos, e agora ele começa a subir para os céus. E os discípulos ficam olhando. E qual é? E o que os anjos falam? 2 homens vestidos de branco vão dizer: por que vocês estão olhando para o alto? Às vezes nós ficamos olhando para o alto, para onde Deus está. Nós precisamos compreender que os nossos pés estão plantados na terra. Se nós estamos ainda na terra, nós temos uma missão. Agora a missão realizada por Jesus, realizada pelo Espírito Santo, agora é delegada aos discípulos, à igreja. Qual é a missão dos discípulos? A mesma de Jesus, continuar a missão de Jesus. Os discípulos agora são a boca de Deus, a boca de Jesus. É por meio deles que Jesus continua falando, é por meio deles que Jesus continua curando, salvando, libertando, é por meio da igreja, é por meio da liturgia, é por meio de cada batizado. Cada batizado na igreja tem a sua missão, à medida do dom dado em Cristo Jesus. À medida que nós recebemos, e todos nós recebemos pelo batismo, o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. A missão do Papa, ele tem uma missão, mas a missão dele começou com o batismo, dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos. Nós temos algo em comum. É pelo batismo que nós tornamos membros da Igreja de Cristo. Não é pelo sacramento da ordem que nós tornamos membros do corpo místico de Cristo, mas pelo batismo. E é pelo batismo, é pela força que nós recebemos do batismo, que nós temos a capacidade para realizar e continuar a missão de Jesus. Ninguém pode esquivar dizendo que não tem nenhum dom. Todos nós recebemos dons. Uns mais, outros menos. Alguns têm uma capacidade, uma outra capacidade. Mas ninguém tem tanto que não possa receber. Ninguém tem tão pouco que não possa colaborar com alguém. Todos nós somos colaboradores de Deus. Nós recebemos pelo batismo uma missão. Fomos confirmados na Crisma, alimentamos essa nossa missão no altar de Deus, na Eucaristia. Os sacramentos têm esse poder de nos comunicar a graça do Espírito Santo. Jesus continua a comunicar à sua igreja, a cada indivíduo que é batizado na igreja, o dom do Espírito Santo. Ele nos comunica o Espírito Santo por meio dos sacramentos. Então, meus irmãos, nós não podemos esquivar pensando que nós recebemos poucos dons e que o outro recebeu mais dons. Todos nós temos dons, todos nós temos a capacidade, todos nós recebemos graça para sermos colaboradores da igreja. Não podemos, como os discípulos, ficar olhando para o alto, mas precisamos olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Todos os nossos irmãos têm necessidade e todos nós temos graça para oferecer algo. De nós mesmos? Não, nós recebemos de Deus. Então, vou fazer uma pergunta, vamos deixar aqui uma pergunta, não vamos responder hoje. O que é o batismo? O que ele conferiu a você que é batizado? Qual o efeito do batismo em nós? Os sacramentos. O que são os sacramentos? O que eles conferem a nós? Então vamos meditar sobre isso, vamos pedir a graça, vamos pesquisar, vamos ao Catecismo da Igreja Católica, vamos à Palavra de Deus e tendo essa certeza que nós estamos na terra, com os pés plantados na terra, mas que o nosso coração esteja em
Deus. Como nós dizemos na liturgia, eu gosto muito disso. Estamos na terra, estamos na igreja da terra, estamos, mas o nosso coração está em Deus. E aquilo que São Paulo diz: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E a nossa vida está escondida em Cristo. E nós estamos nessa vida repletos de todas as graças. Amém? Então, o que é o batismo? O que ele nos confere? O batismo, qual o efeito que ele produz em nós? E os sacramentos? O que são os sacramentos? Quais são os sacramentos? Quantos são os sacramentos? Quais os efeitos dele na nossa vida? Então medita um pouco, diz: Divino Espírito Santo, ensina-nos todas as coisas por meio da palavra, por meio da igreja. Abençoai e santificai a nós, os nossos bispos, nossos sacerdotes e todo o povo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado e glorificado em nossa vida, como Ele foi glorificado na vida e na missão de Jesus. Amém.